Tempo não, vambora para o vídeo. Com a sua característica, hoje o São Paulo tem dois bons, ótimos laterais. Então é uma situação que o São Paulo hoje teve uma sequência muito grande com o Enzo Dias, ele bate essas metas e o São Paulo vai ter que pagar aí cerca de 10 milhões de reais para o River Plate. Como é que vai ser feito esse pagamento? Só a partir de 2026, né, que é para o orçamento de 26, o orçamento de 25 custo zero de aquisição, pelo menos é algo que o departamento de futebol pensa pela questão da grana, né, do orçamento curto, São Paulo estourando todos os orçamentos aí, a dívida crescendo muito em relação ao descuido, né, para não falar irresponsabilidade, mas esse é o termo mais correto, a irresponsabilidade do clube em relação às finanças. O São Paulo custo zero, o Enzo vai pro ano que vem e tem a questão da grana que o São Paulo vai ter direito em relação ao Galopo batendo as metas, que está muito próximo de bater essas metas. Então pode entrar na negociação e deve entrar na negociação. Então assim, o São Paulo está muito tranquilo em relação a isso. O Enzo está muito adaptado ao São Paulo, gosta muito do clube, então é um cara que encaixou muito bem. Enzo Dias é do São Paulo, é tricolor, inclusive nos bastidores do clube essa contratação muito comemorada. E vocês aí, deixa nos comentários aqui. Bom, Luiz Gustavo está de volta, ele teve aquele problema, né, no pulmão, foi detectado isso inclusive antes de uma viagem, onde ele passou mal, fez os exames, não podia viajar, evidentemente, senão ele sofreria algo muito pior e ainda bem que foi detectado antes, então ele teve todo um acompanhamento dos médicos, dos especialistas, com medicação, com treinamentos leves e aos poucos ele foi voltando e agora está totalmente curado, totalmente liberado para voltar à prática do futebol, para poder voltar a exercer a sua profissão. Então, o Luiz Gustavo está liberado, agora depende do Hernan Crespo para relacionar o jogador e poder utilizar. Obviamente, não pensem num Luiz Gustavo titular, evidentemente, porque é um jogador que está desde o começo do ano parado, então não imaginem, né, nem seria prudente colocar o cara numa disputa de Libertadores de quartas de final, não por falta de experiência que o Luiz Gustavo tem, que é um cara vivido da bola, mas, claro, obviamente por ritmo, né? Então é um cara que vai aos poucos chegando aí no clube, chegando no time, melhor dizendo, e é um cara que é um ativo do clube, tem contrato ainda, né, até o final dessa temporada, e é um jogador que soma muito experiente, muito respeitado dentro do clube, e de certa forma a gente comemora pelo ser humano, né, pelo profissional, pela pessoa que consegue aí depois de um susto muito grande dar a volta por cima e voltar a exercer a sua profissão. Boa sorte aí ao Luiz. Salve galera, notícia importante vinda do Departamento Médico do São Paulo nesta terça-feira. Luiz Gustavo, enfim, foi liberado pelos médicos para voltar aos treinamentos normais depois da recuperação da embolia pulmonar. Então, a partir do próximo fim de semana, Luiz Gustavo está liberado para os treinos completos e retorno ao futebol. Quando a gente tem a notícia também da melhora do Lucas, que retirou os pontos e volta a treinar no campo também nesse final de semana, o Oscar já está trabalhando no campo, o Caleri vem se recuperando, mas as melhores notícias estão linkadas ao jogo da LDU na quinta-feira, a decisão. Não tem novo problema médico, né? Enzo Dias e o Wendel trabalharam normalmente, estão liberados para viajar, assim como o Ferreirinha, que tinha ficado de fora da partida contra o Botafogo. O São Paulo vai limpando o departamento médico, ficando mais forte, sobretudo para o jogo de decisão na quinta-feira lá em Quito. Na região oeste de São Paulo. Não foi 100% bem recebido. Houve uma divisão do conselho sobre o olhar. E eu sei de um momento que um dos conselheiros presentes me contou que houve uma pergunta sobre os prazos das janelas de recompra, porque você pode ter 20 anos e você pode recomprar 30%. O projeto do Fundo Cutia, o fundo compraria 30% dos jogadores da base do São Paulo. Isso incluiria sub-15, sub-17, sub-20. Ou seja, um jogador que hoje é sub-14, amanhã ele está no sub-15 e está dentro desse cenário, com o fundo aplicando 250 milhões de reais. E aí a conta que a gente faz, por que 250 milhões de reais? Se o São Paulo neste ano vendeu mal e com a venda provável do Rodrigo Nestor no final do ano vai vender 257 milhões de reais no mínimo, porque pode bater 300 milhões, pode bater 310 milhões. Por que então 250 milhões de reais por um fundo que vai durar até 20 anos e que fica com 30% dos ativos, colocando 150 milhões disso em compra para ter jogadores e 50 milhões para dívidas? Por quê?
E aí uma pergunta que houve foi, mas as janelas de recompra são com 10, 15 e 20 anos. Se o São Paulo não recomprar nessas 3 janelas, acontece o quê? Fica para sempre do fundo? E ficou no ar essa pergunta, com alguém deixando mais ou menos dando a entender que sim. Sim, porque se você não recomprou, 30% é do fundo. E por que então o fundo coloca 250 milhões, se vendendo mal o São Paulo arrecada 257 milhões? Esse projeto ainda tem que ir para o conselho, foi uma apresentação para conselheiros, mas ele ainda tem que ir para o Conselho Deliberativo, que não foi apresentado nem na sede do São Paulo, foi apresentado no fundo na Galápagos, da empresa. Não foi sedutor, não foi convincente. O projeto não é exatamente uma boa notícia, mas vira boa notícia no São Paulo diante de tantos lesionados, né? O Wendel e o Enzo Dias, tá tudo bem, não tiveram lesão constatada, eles dois saíram do jogo. Os dois saíram do jogo, não. O Enzo saiu do intervalo, né? O Wendel ficou até o final meio se arrastando, mas tudo bem, né? Os dois. Sim, exato. E o Ferreirinha também, que foi preservado do jogo do Botafogo, também tem condição, né? O São Paulo vai estar reforçado contra a LDU. Eu acho que até o Crespo tem algumas dúvidas táticas e técnicas aí. Em algumas posições ele tem excesso agora, a zaga, por exemplo, né? Ele pode contar de novo com o Arboleda, que jogou um pouquinho contra o Botafogo. Ele... Tá com 5, né? Disponíveis. O Toló estreou bem, o Alan Franco já vem muito bem, o Sabino está muito bem, o Ferrarese vinha bem até a data FIFA, então ele tem 5 para 3 vagas. Nas laterais, tem essas 2 opções na lateral esquerda, ele ganhou uma opção na lateral direita de força, se ele não quiser o Cedric, ele tem o Mailton, mas acho que as principais dúvidas deles são no meio e no ataque. Porque, Tironi, no meio... ele tentou uma alternativa na outra etapa da Libertadores que não funcionou, que era Marcos Antônio Bobadilha, que vem muito bem com o Alisson. O Alisson aí está correndo, já está recuperado também, jogou contra o Botafogo, mas jogou na dele de volante, o Alisson mais adiantado. Contra o Atlético Nacional, sobretudo na Colômbia, o São Paulo nem marcou e nem construiu. Então, com essa formação com o Alisson. No Brasileiro ele vem utilizando mais o Rodriguinho, junto com o Marcos Antônio Bobadilha. Mas aí Rodriguinho e 2 volantes construtores mais técnicos do que fortes, seria uma formação mais para jogos em casa do que para jogos fora. Vamos ver se ele vai manter o Rodriguinho ou se ele vai escalar, por exemplo, o Pablo Maia com outros 2 meio-campistas contra a LDU na ida. E a outra dúvida é o companheiro do Luciano, né? Porque acho que daí essa camisa aí não tem dono, desde que o André Silva se machucou. Né? Pode ser o Ferreirinha? Pode. Pode ser o Tapia? Pode. Pode ser o Rigoni? Pode. Né? Então, acho que isso vai ficar até que o Lucas possa ter condição. Na verdade, né, a gente fala do Lucas, passou aí o Oscar também treinando. O Oscar e o Lucas não seriam jogadores, embora agora recuperados das lesões, para essa etapa da Libertadores. Só o São Paulo.